Olá, meu nome é Lucas, sou analista de marketing aqui na Artura Tech e hosting do Artura Podcast. Uma venda consultiva no PDV não é apenas sobre fazer a venda, mas sim sobre criar relacionamento com o seu cliente. No episódio número 3 do Artura Podcast, vamos conversar como uma venda consultiva pode mudar o seu negócio. E para estar no papo comigo hoje, convido William Martins, diretor comercial da Artura Tech, e Jéssica Moreira, executiva de vendas na Artura. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui presente. Pessoal, eu queria iniciar essa nossa conversa hoje com uma pergunta que ela é a mais simples, né? Mas é que responde muito dos nossos questionamentos aqui e vai direcionar muito do que a gente vai conversar hoje. Eu queria perguntar quais são as principais diferenças entre uma venda tradicional e uma venda consultiva hoje no PDV. O que vocês identificam quais as diferenças entre quais as nuances da venda que ela é mais tradicional do tirador, né, de pedido, para uma venda mais consultiva? Vou começar falando do meu ponto de vista. O que eu sempre vejo falando da venda tradicional, ela é uma venda mais centrada no produto, onde o vendedor ele foca muito nas características e benefícios do produto e ele tenta sempre fazer uma venda rápida, fechamento mais rápido, entendeu? Numa venda consultiva, você acaba olhando mais centrada no cliente, centrada lá no PDV. Então, você olha para aquele ponto de venda, qual que é o melhor produto para aquele ponto de venda vender lá, entende? Então, você acaba tendo essa venda consultiva, ela é centrada no cliente, e aí você consegue garantir mais qualidade na venda para aquele cliente. Perfeito, isso mesmo. Então, é basicamente isso. A venda tradicional, geralmente o vendedor ele fica muito concentrado ali no que ele precisa fazer de forma rápida, né? Vender. E a venda consultiva, ela trabalha mais especificamente esse relacionamento, né, da indústria com o PDV. Então, ela traz muito isso, a parte mais humana do atendimento, digamos assim, e ela consegue tratar de uma melhor forma as estratégias para que esse PDV tenha um excelente desempenho, né? Então, o consultor, ele trabalha muito isso, né? Tanto esse relacionamento dele com o cliente, linkando ali com a indústria, né? Trazendo fortemente a marca, mas também tudo que é necessário para o PDV ter um excelente desempenho aí e atender bem os seus clientes também. Perfeito. E na opinião de vocês, assim, por que tá havendo esse crescimento, né, da venda mais consultiva mesmo? Porque, assim, cara, a venda tradicional, ela funciona. Sempre funcionou, né? Sempre funcionou, né? Milhares de anos vendendo assim. Sim. Não sei desde quando essa venda ela vem, mas, assim, é muito tempo vendendo dessa maneira. E eu queria saber por que nos últimos tempos a gente vem? É uma coisa de mercado? Ou a concorrência aumentou demais, que os vendedores têm que vender de uma maneira diferente? Por que está acontecendo essa migração da venda tradicional para a venda consultiva? Antigamente, o vendedor ele vendia, a gente pode dizer que até de qualquer jeito, né? Hoje eu diria que o mercado ele já não aceita mais isso. Não aceita mais você vender um produto errado para aquele cliente, vender de forma errada. Até porque você vai queimar o seu produto, você vai queimar a sua marca. Então, o vendedor hoje ele precisa ter mais qualificações na hora da venda do que antigamente. Então, e aí as grandes empresas hoje, as indústrias, elas estão vendo que elas precisam melhorar principalmente porque a indústria ela sempre trabalhou com uma margem muito baixa. E ela precisa conseguir sempre manter uma margem boa do pedido e manter isso perene por mais tempo. Essa é a principal dificuldade dela. Quando ela vem para uma venda consultiva, ela consegue garantir mais isso, consegue garantir mais qualidade no pedido, consegue melhorar a margem dela, consegue ter vendas constantes, mais vendas para aquele PDV, do que uma venda tradicional, uma venda não consultiva. São inúmeros benefícios, né? E a gente entende também toda mudança de mercado, mudança de gerações e principalmente também mudança no comportamento do consumidor, né? Então, é justamente isso, eu acho que tem esse impacto maior dessa crescente agora por venda consultiva. Porque eu acho que a gente acaba ficando cansado, geralmente, desse vendedor que só pensa nele, né? Digamos assim. Então, foi tudo modificado justamente para que
o consultor de vendas ele tenha um melhor desempenho e o cliente seja o foco realmente dessa venda, né? Exatamente. No outro episódio, a gente estava falando muito sobre o vendedor, né? E a alçada de pedidos também foi no outro episódio. E a gente conversou sobre, cara, o vendedor, ele tá na rua, ele tá passando trabalho, ele tá suando no sol de 40 graus, no meio de São Paulo, igual maluco, trânsito, buzinaço, aquela coisa louca que ele tá na rua. Sim, Cara, correndo. como é que esse cara, ele vai se concentrar e fazer uma venda mais consultiva? Em tá lá escutando o cliente dele no PDV. Tem a meta dele, né? Tem que fazer 30 visitas ele- no dia. Mas ele Exatamente. tem que vender Também. consultivo Ele ainda. tem a meta dele de 30 vendas, de 30 visitas no Visitas, dia. E, cara, e ainda tem que pensar, puta, como é que eu vou resolver os problemas desse cara, né? Porque Sim. venda Haja paciência. consultiva é muito de resolver problemas, Sim. né? Exato. Como que a empresa, como que a indústria pode implementar isso na cabeça desse vendedor? Sim. Como que a gente pode mudar a cultura, se é de dentro, se é de Sim. fora? Como é que isso pode acontecer? Porque é muito engraçado, porque quando a gente fala de conseguir fazer 30 visitas aqui num dia e ainda conseguir fazer neste tipo de modelo, é porque já é uma empresa que ela já está muito mais madura, né? Uma empresa que já tem muito mais tempo de mercado, já está mais madura no mercado. E aí, para a gente conseguir fazer isso, é muito importante a gente sempre pensar em 3 pilares. Que vão ser as pessoas, os nossos processos e a nossa tecnologia que a gente está usando. Sempre nesses 3 pilares que a gente trabalha. Aí, falando de pessoas, a gente tem os vendedores ou os representantes. A gente tem que trabalhar com eles o que? A comunicação, treinamento, a qualidade desses profissionais. Depois a gente tem os processos que a gente implementa lá na ponta. O que a gente tem que pensar? Qual que é o processo de venda lá na ponta? O vendedor ele só entra lá e pergunta o que o cliente vai querer ou ele argumenta os produtos que ele tem? Ele faz uma argumentação de vendas lá no momento da venda. Isso entra o processo de venda lá que a gente implementa no vendedor. Sim. E depois que a gente tem tudo isso construído, porque a venda ela vai acontecer de qualquer maneira. A gente vai vender por papel, por caneta, por carta, por fax, como não se usa mais, mas se precisar a gente faz. Sim. Mas a gente vende de qualquer maneira. Então, depois que a gente tem isso, a gente entra com a tecnologia, que é justamente para a gente ganhar velocidade e mais desempenho na equipe de venda. E aí, com isso, é que a gente vai conseguir fazer 30 visitas no dia e aí nessas 30 visitas serem qualificadas, serem excelentes visitas. Agora, se a gente tentar fazer 30 visitas de qualquer jeito ou sem uma estruturação, sem esses processos, isso não vai acontecer. Você só vai queimar, o teu vendedor vai ficar estressado o dia todo, ele vai correr para cima e para baixo, não vai conseguir, ele não vai dar a qualidade necessária para o teu cliente, enfim. Então, é muito importante entender o momento que está, implementar esses processos e aí para que consiga fazer isso com extrema qualidade. Sim, exatamente. O Will falou bem a um ponto que para mim é importante, o momento, né? Tanto o momento da indústria, Sim. quanto o momento do vendedor e do PDV. Eu nunca gosto de tirar dessa equação o fator humano, né? Eu acho que a gente Perfeito. precisa agregar isso, né? Então, quando se trata de pessoas, a gente precisa dar todo o suporte, a indústria tem que entender isso para dar todo o suporte para que esse vendedor ele consiga de fato, né, ter uma eficiência na hora da venda ali e traga justamente a aproximação do PDV. Então, é importante a gente entender cada momento de cada um específico, né, e implementar as estratégias e técnicas e tecnologias necessárias para que tudo isso venha se desenvolver de uma maneira mais fácil e duradoura também, né? Que a gente precisa, não dá para enfiar algo na cabeça de um ser humano. Sim. Então, a gente vai com toda a cautela, né? Trabalha isso de uma forma que realmente vá trazer resultado, né? Para ambos, porque todo mundo sai ganhando, não é verdade? Sim. Então, eu acho que é da cultura para frente. Começa lá dentro e a gente vai abordando em todos os sentidos. Perfeito. E, Jéssica, eu queria te direcionar a pergunta. E assim, hoje tu é vendedora de ar-condicionado, né? Então, tu tá lá dentro de uma sala, trabalhando com teus clientes ali no Meet, mas no ar-condicionado nos 18 graus, Sim, 20 tranquilo. graus, né? Tranquilo, mais na tranquilidade. Mas eu já sei também, parte da tua história, que tu foi vendedora de porta a porta. Então, que tu vendia, também eu acho que
passou por diversas empresas, né, como vendedora de porta a porta, e eu queria saber, como que era essa tua abordagem com esse cliente, o que tu fazia, como é que tu mantinha esse relacionamento com o teu cliente ali na ponta? Tu sempre foi uma vendedora consultiva, né, a gente sabe da tua trajetória, mas eu queria saber como que era essa abordagem com esses clientes. Então, bom, eu nunca consegui ser fria a ponto de somente tirar um pedido, somente fazer uma venda ali pensando um pouco ou no produto ou em mim, talvez, justamente porque eu gosto muito de me importar com a pessoa, que foi o que eu falei, a parte humana, né? Não consigo tirar isso da equação. Então, eu preciso saber como que aquela pessoa tá, porque tem muito isso. Tem dia que a gente vai no cliente e ele não tá legal. Ou a gente não tá legal, ou ele não tá legal. Brigou Talvez com a não mulher. seja o momento da venda ali. Seja o momento de conexão. Caramba! Entende? De ir lá, sentar, escutar, conversar um Bater pouquinho. um café com ele. Talvez fazer ele se distrair de algum problema que está acontecendo no dia a dia. Tem tudo isso. Então, eu sempre gostei de me comportar dessa forma. E, realmente, mais eu visitava do que vendia. A venda, ela acontece. Entende? Ela vai acontecendo justamente por esse relacionamento. Entende? Perfeito. Então, saber como que o cliente está, saber dos problemas dele no dia a dia, como que eu posso ajudar, independente do meu produto ou não naquele momento. Depois, sim, aí a gente vai entender, opa, aqui eu tenho condições de te ajudar com o que eu tenho, seja produto ou serviço. Então, daí sim. Daí a gente consegue executar de uma melhor forma uma venda ali e não fica algo pesado. É como se o cliente comprasse sem perceber. Entende? Entendi. É basicamente isso. Quais são as características que esse vendedor mais consultivo ele tem que ter? Sim, para realmente ajudar o pessoal que está assistindo a gente, das indústrias, cara, que características que o RH desse cara ele tem que buscar dentro do vendedor, tem que buscar no vendedor? Vou citar algumas aqui que eu penso que sejam principais, né? Eu penso muito na resiliência. O vendedor ele é muito feito de resiliência, então quanto mais nãos ele recebe, mais perto do sim ele tá. Então ele tem que ser resiliente nisso. Ele vai fazer lá 30 visitas por dia para conseguir fazer os pedidos. Às vezes você passa o dia inteiro e não consegue fazer uma venda, né? E aí, a segunda que eu coloco é competitividade. O vendedor ele tem que ser competitivo, ele tem que querer crescer, tem que ter... ele tem que ter... Eu já falava. Cortei. Eu vou fazer a pergunta. Não, eu faço a segunda. Mas não é ambição. Ah, isso. Eu faço a segunda. Aí, porque fica bom, né? Eu faço tudo de novo, do zero. Vou fazer do zero. Tu fez a pergunta, né? Bom, vou fazer de volta. Tá. William, e pro RH dessas indústrias, desses CEOs que estão assistindo a gente, quais que são as características principais que um vendedor consultivo tem que ter, na tua opinião? Eu vou citar 3 que eu sempre levo em mais consideração. Claro que o vendedor a gente sempre tem que avaliar mais coisas, mas eu vou citar 3 que eu considero as principais aqui. Então, a principal que eu sempre vejo é a ambição. O vendedor ele tem que ter muita ambição, ele tem que ser aquele cara ambicioso, ele tem que querer crescer, vender mais para crescer no mercado, né? Querer botar dinheiro no bolso, né? Basicamente isso. Exatamente. E com um produto que a indústria faz. E a indústria tem que prover isso para ele. Então, ele tem que ser um cara ambicioso, ele precisa ver na indústria um jeito de ele crescer na vida e de botar dinheiro no bolso desse jeito. O segundo é resiliência. Resiliência porque esse vendedor ele vai passar o dia inteiro dele e ele vai receber 90% não para ter 10% de sim. Ou às vezes ele fica o dia inteiro dele rodando, fazendo as visitas e ele não consegue fazer uma venda. Mas no outro dia ele tem que estar lá e fazer tudo de novo. Então ele tem que ser resiliente, ele tem que continuar fazendo aquilo. Sim. E depois eu gosto muito do vendedor que ele tem empatia e escuta ativa pelo cliente. Porque quando a gente está falando aqui de venda consultiva, é muito importante que esse vendedor ele escute bem o cliente, ele se coloque no lugar do cliente. Então eu gosto muito dessas características também do vendedor. Exatamente, excelente. Principalmente se colocar no lugar, né? Ouvir atentamente, para a gente conseguir identificar de forma clara o que eu posso fazer por ti. Então, é basicamente isso. O que eu consigo fazer por ti? Eu também queria acrescentar curiosidade, né? Vontade de aprender. Eu acho que a gente precisa levantar esse ponto e buscar realmente se aperfeiçoar,
curiosidade tanto pelo produto quanto pela profissão. A gente sempre está se aperfeiçoando, né? Crescendo, se desenvolvendo como pessoa, como profissional. Então, a gente buscar sempre uma melhora, uma evolução humana, eu chamo, é basicamente isso. E adaptabilidade, porque as mudanças, elas são cada vez mais rápidas, né? Então, a gente precisa ter esse feeling de estar todo momento se adaptando a essas mudanças, adaptando a mudanças de comportamento do consumidor, adaptando as mudanças de processo, talvez, tecnologia também. Então, isso tudo o vendedor ele tem que ter aí na sua alma. Exatamente. E eu colocaria mais um ponto também, que é a organização, né? O vendedor também precisa ser organizado, né? Muito. Então, assim, a gente pode identificar, cara, o cara tá cheio de planilha pra cá, coisa Sim. pra lá, não sabe quem vai visitar hoje, quem vai visitar amanhã. E eu acho que aí que entra a tecnologia, né? Pra Ajuda nisso, ajudar Exatamente. nessa organização. Outra coisa que eu queria saber, cara, é se a venda consultiva, ela só vai crescer, se ela vai permanecer. Como é que tá o mercado em termos disso, assim? Olha, olhando para o mercado, por que a gente fala muito da venda consultiva que eu vejo, né? Da venda consultividade tradicional? Porque eu acho que a indústria, ela começa a olhar para interno, começa a olhar para os processos internos dela e ela vê que ela não consegue manter muitos clientes. Ela vê que ela vende, mas no próximo mês ela não consegue vender de novo o produto para aquele PDV. Ela não consegue manter a rentabilidade, ela não consegue manter o LTV daquele cliente dentro da base dela. Então ela começa a olhar para dentro da base dela, da base de clientes, os pedidos que ela está fazendo, e ela vê que ela tem muito churn de clientes. Perfeito. Então por que isso acontece? Isso acontece porque ela não está vendendo o produto correto lá no ponto de venda. Às vezes ela tem um produto bom, às vezes o produto dela é de excelente qualidade, o produto é muito bom, tem aderência no mercado, mas você está vendendo para um perfil errado de cliente. Então é esse estudo que você faz, que você identificar primeiro o seu cliente, identificar onde você está vendendo, segmentar seus clientes, criar uma estratégia de produto ideal para um determinado segmento de cliente. Isso vai aumentar a assertividade do teu vendedor, o teu vendedor vai vender o produto correto no ponto de venda. Isso vai fazer com que mês que vem ele consiga voltar lá e vender de novo aquele produto. Então, acho que as indústrias hoje elas estão buscando mais isso. Como a indústria sempre trabalha com uma margem muito pequena, uma margem muito ajustada, quanto mais ela conseguir melhorar esse processo, que seja 1%, já dá uma grande diferença no seu faturamento no final Impacta do mês. Exatamente. Perfeito. Aham. Cara, eu tenho uma pergunta bem polêmica aqui, tá? Bem polêmica. Só vai deixar pra Jéssica. Eu consigo fazer com que meu representante comercial, meu RCA, seja um vendedor consultivo? Aí, ó. Como que funciona essa relação? Porque eu sei que é uma relação um pouco difícil, assim, né? Sim. Entre o RCA e a empresa que é a representada dele. Exatamente. Eu queria saber qual Não que é a é que é opinião de difícil, vocês. né? Mas eu acho que a gente consegue hoje já se posicionar de uma outra forma. Então, o que esse representante ele precisa para ele estar de fato colocando vestindo a camisa, digamos assim, né? O que ele precisa? Então é isso que a gente precisa tratar daí de dentro para fora, entende? É mais cultural, assim, a gente não pode ter uma separação tão grande com os representantes. Trazer toda a informação que ele precisa, o treinamento, talvez, as ferramentas que ele precisa para se aproximar da indústria e também do PDV. A gente consegue construir esse relacionamento dos três. Então, são pilares que a gente vai construindo, vai trazendo essa aproximação do representante. Ele não pode ser desvinculado, digamos assim, totalmente. Ele precisa ter uma representatividade da própria marca, entende? Do que ele está construindo lá dentro do PDV. Então, a gente precisa trazer isso de dentro da indústria para que ele enxergue isso, entenda os benefícios que ele vai ter com isso. Para aí, sim, ele conseguir, de fato, executar uma venda consultiva daí dentro do PDV, dessa forma. O RCA, ele tem uma contratação diferente do vendedor. Por ter uma contratação diferente do vendedor, às vezes a indústria acaba até se isentando de algumas responsabilidades. A gente pode falar aqui de treinamento, de produzir materiais do produto dela. Sim.
Porque quando eu tenho um vendedor, geralmente é mais fácil também, eu exijo mais do vendedor, então eu consigo dar mais treinamento, eu tenho mais controle sobre essa pessoa, então é mais fácil para mim. O RCA já não, o RCA ele é autônomo, então eu tenho dificuldade de ter controle, enfim, Sim. dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai estar sempre olhando para benefício próprio. Então ela tem lá uma pauta e ela tem 5, 6 marcas que ela pode representar, enfim, várias marcas que ela representa, e ela sempre vai olhar dessas marcas quais que ela tem mais benefícios. Exatamente. Um benefício de comissão maior, um benefício de vender mais fácil o produto. Quem que facilita a venda daquele produto para o representante? É isso que ele vai olhar. Pô, aqui nesse PDV, aqui estou nesse PDV, qual que é o produto mais fácil de eu vender aqui? Pô, quem que eu sei falar melhor do produto? Quem que eu vou ganhar mais comissão? Então, tudo isso influencia no RCA. E aí, o que a indústria tem que fazer? Vejo muitas indústrias fazendo convenção de vendas, treinamentos específicos para representante, fazer eventos para representantes comerciais, disponibilizar materiais para representantes comerciais. Aí a gente falou de tecnologia também, adicionar tecnologia, dar tecnologia para os representantes comerciais, e isso, força de vendas, aplicativo de força de vendas, ajuda muito isso para os representantes, entendeu? Então, tudo isso são coisas que a indústria pode fazer para melhorar essa qualidade na venda do representante, do RCA. Perfeito. Eu tô vendo que na venda consultiva, o vendedor é muito o elo de força da empresa junto com o cliente, né? Quem faz geralmente a ponte, então ele que vai trazer algumas informações principais ali do ponto de vendas, até da satisfação do cliente em relação à indústria, em relação à empresa, né? Só que, cara, quando eu falo de RCA, tô falando de um cara que ele não tem vínculo comigo. Ele vende meu produto e ele recebe uma comissão em cima disso e tudo bem. E se ele não vender, ele não recebe. E eu não tenho nenhum vínculo empregatício com ele. Só que, cara, como que eu posso fazer uma venda consultiva se esse cara, ele do nada, ele pode receber uma proposta de outra empresa e levar esse cliente de mim? Como que eu posso ter esse controle e não ser refém do representante? Porque isso é importante, né? É perigoso até. Tu ser refém dos teus representantes. Imagina, tu tem uma carteira de cliente de 120 clientes, por exemplo, no Brasil. E tu tem 20 representantes. Cara, se cada um desses representantes aí levarem os clientes deles, né, entre aspas deles, a tua empresa morre. A tua empresa vai morrer no próximo mês porque tu não vai ter pedido sendo tirado. Como que a gente pode ter esse controle e como que a gente pode se proteger um pouco disso? Esse é um dos maiores difíceis das indústrias que trabalham com RCAs, até com vendedores mesmo, porque na maioria das vezes a carteira ela é do vendedor ou do RCA e não da indústria. Então, o que acontece? Não é que um RCA sai que ele vai levar toda a carteira, mas ele tem grande chance de levar uma boa parte das vendas daquela indústria para a nova representação dele. A indústria, por outro lado, ela tem que ter outros caminhos de comunicação com o cliente. A grande questão é que ela não pode ficar refém e única e exclusivamente de a comunicação dela com a indústria ser apenas o representante. Ela tem que criar outras maneiras de se comunicar. Então, hoje, como é que a indústria está trabalhando a comunicação dela para fora? Entende? Ela está fazendo um bom trabalho de marketing, um bom trabalho nas redes sociais, um bom trabalho de marca, que é todo um trabalho extra ao representante comercial, outros canais. Se ela ficar só nesse canal, infelizmente, quando o representante sair, realmente ele vai levar, porque depois o cliente o PDV não vai mais comprar aquele produto, porque ele vai voltar com outro produto. Mas se ela já tem um bom posicionamento de marca, se ela já tem uma boa comunicação com aquele PDV... Se ela já trabalha outros canais de venda, como talvez um e-commerce B2B. Exatamente. Então ela consegue ainda manter o relacionamento com aquele cliente através de outros canais. É bem o fortalecimento da marca, né, junto ao cliente. Então, o vendedor, o representante, ele é uma peça-chave, sim, mas ele não pode ser a única peça. Entende?
Então, ele vai fazer essa ponte, beleza, mas a indústria tem que estar preocupada em manter essa ligação com o cliente. Então, de todas as formas possíveis, né? Criar esse relacionamento, estreitar esse relacionamento, para justamente, quando chegar a um momento crucial desse, não ficar totalmente refém, né? Ter outro tipo de estratégia por trás, para que o cliente ele seja ligado à indústria, à marca, ao produto, ao serviço, e não somente ao representante ou vendedor. Perfeito. E olha só, muito se fala no mercado também sobre, e grandes empresas já utilizam essa estratégia, que é o quê? O vendedor consultivo ajudar o cliente a vender o próprio produto, a vender o produto. Como que isso funciona na prática e como pequenas indústrias que estão em pleno crescimento agora podem implementar isso? Porque a indústria, ou a gente que trabalha com vendas, o principal desafio é a gente vender mais e melhor para o nosso cliente. Isso em qualquer modelo de negócio, isso em qualquer segmento, enfim. Esse é o principal desafio. Então, o que o vendedor hoje ele tem que fazer lá no ponto de venda? E tem uma responsabilidade da indústria também. Precisa mostrar para o PDV, para o cara que está lá na ponta, o benefício de ele ter o produto dele e o quanto que ele vai vender com aquele produto. Exatamente. Ele tem que mostrar para o ponto de venda que aquele produto é rentável, não para o vendedor ou para a indústria, mas sim para o PDV. Isso. Então, a margem que se eu tô te vendendo um produto, eu tô te vendendo essa garrafinha de água a R$2, tu vai poder vender a 5 e tu vai ganhar R$3 sobre o meu produto. Mas eu tenho que influenciar o meu ponto de venda a vender nesse valor e mostrar para ele quanto que ele ganha. E assim é a venda consultiva. Por quê? Por que eu faço isso? Porque eu sei que aqui na região essa garrafinha de água é vendida a R$5. Porque eu sei que essa garrafinha tem X características e vai ser mais valorizada. Essa é uma venda consultiva que o representante tem que fazer lá. E aí com isso ele ajuda o PDV a ganhar dinheiro. O PDV a ser rentável. Com isso ele vai ele vai conseguir vender essas garrafinhas. Mês que vem ele vai comprar de novo, porque foi rentável para o PDV e ele conseguiu vender todo o estoque que ele tinha. Bem isso mesmo, Will. O que acontece? A gente precisa entender cada necessidade ali do PDV, e essa pesquisa de mercado também ela é bem importante para que a gente consiga trazer para o cliente, né, o que naquela região, digamos assim, é interessante ele ter. E mais ainda, a colocação desses produtos no PDV, né, a imagem que está sendo colocada ali para que seja de uma forma atrativa e venda mais também. Então, tudo isso agrega valor, né, para o PDV, para que ele tenha mais vendas aí executadas. Entende? Então, digamos assim, a indústria vende mais para o PDV, justamente organizando de uma forma melhor todas essas estratégias, né? Colocando de forma clara ali para o cliente, para o PDV, para que ele tenha uma excelente venda também e bem mais rentável. Sim. Então, tudo... Essa venda consultiva, ela traz esses dois pontos. A estratégia da indústria e a estratégia para o PDV, para que ele se posicione, se coloque de uma melhor forma e traga ali o produto, né, a marca, enfim, e que ela seja mais vendida na região, digamos assim. Uma dessas estratégias que a gente vê muito hoje é a estratégia de trade marketing, né? Que é o quê? A ativação das marcas no ponto de vendas mesmo. A gente vê muito em farmácia, vê muito em mercado, vê bastante em lojas de tintas espalhadas. Eu queria saber se é o vendedor que traz isso, traz essa informação para a empresa, se é uma estratégia de marketing da empresa fazer isso, se é o vendedor que faz esse processo né, de trade marketing lá dentro, ou é a empresa, como que funciona? Olha, com base nas experiências que a gente já teve dos nossos clientes, vai depender muito, de novo, do momento em que a empresa está e do quanto ela está disposta a investir nesse tipo de operação. Eu tenho hoje empresas que têm consultores que fazem especificamente isso, trabalham só com isso e deixam os vendedores apenas para fazer vendas. Ou tenho empresas também que trabalham com os próprios vendedores. Aplicam um processo dentro do processo de venda, atribui essa função para o vendedor também. Então dá para a gente trabalhar, dependendo da maturidade da empresa e do investimento que ela tem, com uma equipe separada só para isso, ou com os próprios vendedores.
Mas uma coisa que é muito curiosa é que esse tipo de investimento, ele realmente vem crescendo nos últimos anos. A indústria está cada vez mais investindo nesse tipo de operação. Sim. E a gente vê também que acabam trabalhando muito a exposição do produto lá no PDV. Exatamente. Acaba aumentando a exposição da marca, como você mesmo comentou. Então isso está sendo um trabalho cada vez mais constante e aumentando cada vez mais que as marcas estão fazendo dentro do ponto de venda, investindo cada vez mais. É uma grande preocupação, né, para as indústrias, pra esse posicionamento de marca, justamente como a gente falou até agora, para ter essa aproximação ali com o cliente, né? Então, a exposição, ou às vezes até o modo de servir e tudo mais, consegue trazer aí... Inclusive, agora eu vou contar uma experiência. Conta pra gente. Eu estava num lugar e justamente estava acontecendo, assim, muita coisa. Tinha muita exposição de marca e tudo mais. Eu juro, eu passei 3 horas nesse local. 3 horas. Sim. Só experimentando coisas. Agora é uma experiência de consumidora. Então, como isso é importante. Sim. E conversa com um e conversa com outro. A gente quase não gosta de falar, né? Então, realmente isso... E aí, tu olha uma marca, olha outra. Poxa, é muito legal. É uma experiência para o consumidor muito legal. E aí, olha a quantidade de gente que traz para o PDV. Sim, Entende? e a quantidade de informação também, né? Muita. Porque eu imagino que a indústria, ela acaba captando muitas informações. Cara, Demais. às vezes assim, ó... Às vezes pode ser uma marca de... Sei lá, vou chutar uma marca que eu já vi aqui em alguns mercados. Uma marca de pão de alho. E às vezes a gente tem o hábito de consumo, Exatamente. de consumir o pão de alho, Sim. cada um de uma maneira. Exatamente. Pô, eu gosto de comer, eu vou ser sincero, eu gosto de comer um pãozinho de alho e colocar uma linguicinha no meio. Sim. Cara, é uma delícia. Sim. Tem aquele famoso estudo que é você deixar a cerveja perto da fralda, né? Já viu? Cerveja perto da fralda? Não sei, não conheço. Meu Deus, agora conta. Porque daí o homem que vai lá comprar a fralda pro bebê, ele sempre acaba olha passando só. perto e acaba levando uma cerveja também. Estratégia. Faz A muito estratégia. sentido. E isso é tudo Exatamente. trade marketing, né? Isso. Justamente. Como que a empresa ela vai posicionar o seu produto dentro do ponto de vendas. Cara, isso é muito Às vezes não são interessante. nem produtos correlacionados, como esse, mas são produtos que às vezes bate, né? Exatamente. Tu tá passando, é justamente isso. Opa, vou voltar. Levar esse aqui também. Faz bastante sentido. Então faz o PDV vender mais, né? São estratégias aí que a indústria acaba adotando e realmente tá em crescente agora e a gente vai ver cada vez mais. Conhecer o público, né? Conhecer o público que frequenta aquele ponto de venda, conhecer o público que frequenta Justamente. aquela região. Que consome. Que produto. Isso. Às vezes você tem um produto de alto valor agregado e que talvez aquela região não vai performar bem. Às vezes você tem um produto de baixo valor, mas na outra região também não vai performar. Então por isso que é importante você conhecer a região que você está colocando Sim. o produto, que você está vendendo aquele produto, porque senão você pode achar que é o produto e às vezes não é, só a região que você está trabalhando. São as informações, os dados coletados, Exatamente. né? Que vão fazer aí toda a diferença na tomada de decisão. Perfeito. Para encerrar, pessoal, eu queria que vocês dessem um overview, mais ou menos, de como que uma indústria, uma pequena indústria, cara, ela quer implementar. A gente conversou um pouco disso, um pouco mais no começo do episódio, mas eu queria saber mesmo como que essa indústria ela pode implementar, cara. Ela pode implementar essa cultura de venda consultiva, ela pode implementar essa cultura de trade marketing, ela pode implementar essa cultura de pensamento não só no produto, mas pensamento no cliente, cliente. resolver a dor do cliente. Como que a gente pode implementar essa cultura dentro da indústria hoje, vendo que os diretores e CEOs, eles são millennials, né? Eles são pessoas mais velhas, são pessoas que talvez não tenham tanto contato agora com a internet, não tenham tanto contato com o mundo virtual. Eu queria saber de vocês, assim, como que a gente pode implementar isso? Eu acho que tudo começa a gente tirando ali, então, a visão centrada no produto, a gente parar de ser apaixonado pelo produto e a gente começar a ser apaixonado pelo cliente, começar a ser centrado no cliente. E aí, como é que a gente faz isso? É visita campo a campo.
visitar os clientes, conversar com os clientes, ver o que eles estão falando, ver sobre o que eles estão falando, o que eles estão pensando, o que os consumidores deles pedem para ele naquele ponto de venda. Exatamente. Então, se as pessoas, os diretores, CEOs, enfim, que estão dentro do escritório, eles precisam começar a sair, precisam começar a ir para a rua para primeiro mapear isso, ver o que o cliente, o consumidor dele está falando e está pedindo naquele ponto de venda. Tudo começa por aí. Depois disso, é basicamente você aplicar treinamentos na sua equipe de venda, você fazer conversões, você ter isso muito forte dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. Sim. Só com isso você vai conseguir mudar, senão você não vai conseguir. E eu adicionaria a tecnologia para isso também, porque a tecnologia ela vai te permitir ter constância, ter escalabilidade, ter um processo bem definido, que daqui a pouco com a troca de vendedores ou de uma equipe, você não vai perder performance da tua equipe. A tecnologia consegue te garantir isso. E um aplicativo uma aplicação aí de força de vendas, ela consegue te garantir muito bem esse tipo de autonomia, esse tipo de performance, enfim, na rotina ali do vendedor. Exatamente. Perfeito. Só acrescentando, o que acontece, né? Acho que a gente precisa entender genuinamente, se preocupar genuinamente, né, com aquele cliente. Começa por aí, que a gente volta lá na empatia, mas é algo realmente que vai de dentro, assim, né? Não é algo superficial, digamos assim. Não, vamos lá, vamos se preocupar realmente com o que está acontecendo lá, tá? E daí a gente agrega a tecnologia, né? Tem todo um processo desenhado para isso. E agregando a tecnologia, a gente consegue trazer um maior desempenho, né? Ter uma eficiência melhor. A gente consegue ter todos os dados que a gente necessita para essas tomadas de decisões rápidas, que a gente precisa também, principalmente para quem está em crescimento, né? É muito importante ter todas as informações o mais rápido possível. Como que a gente consegue isso? Tecnologia. Então, é justamente isso que vai agregar aí todo o valor no atendimento, né? Ter todas as informações ali do teu cliente, tudo que o teu vendedor precisa para executar uma excelente venda, todo o material necessário dentro ali do aplicativo, que seja na palma da mão do vendedor, né? Trazendo agilidade no que ele precisa para executar a venda e trazendo a solução necessária e genuína para aquele cliente. Então, é tudo mapeado, é uma correntezinha, né? Fica tudo unido, mas ele consegue, a partir disso, ter um desempenho e eficiência e o crescimento daí já é consequência. Perfeito. Eu acho que o importante de a gente falar é que esse tipo de venda, ele costuma ser mais rentável para a empresa, para a indústria. Ela vai te trazer uma rentabilidade maior, porque você vai vender os produtos que você realmente precisa para aquele ponto de venda. Então, você vai fazer um estudo e para aquele determinado ponto de venda, para aquele determinado segmento, naquele ponto de venda, você monta um mix ideal para aquele ponto de venda. Para aquele ponto de venda é bom eu vender a água, o copo, a garrafinha de água junto nesse valor. Então, você vai montar um mix ideal para aquele ponto de venda, ou seja, você vai começar a vender os produtos que você quer. Isso aumenta a tua rentabilidade, você tem mais previsibilidade, tudo isso. Exatamente. Então, eu acho que a venda consultiva ela consegue trazer mais rentabilidade, previsibilidade para a indústria, mais tranquilidade. E eu acho que aumenta o desempenho também do vendedor lá na ponta também. Sim, Perfeito. traz muitos benefícios e, querendo ou não, deixa todo mundo satisfeito, né? Que esse Perfeito. é o ponto-chave. Pessoal, vamos encerrando por aqui, então, o terceiro episódio do Arthúria Podcast. Fiquem com Deus e bora vender. Valeu.